Se a gente for pegar o método de Jesus, qual o método de Jesus para ensinar os seus conteúdos? Parábolas. Nada mais é do que metáforas. Você pega um conteúdo e você faz com que a pessoa entenda que tem um significado para além disso. Um exemplo típico, que como que na nossa época as coisas eram mais metafóricas. Né? Você pega, por exemplo, se de dia a gente briga, de noite é um relato de uma relação abusiva. Se você pega aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, esse cara é tóxico, cara, esse cara é doente, esse cara é um perseguidor da mulher dele. Mas você não entende. Por quê? Porque isso é metáfora. Às vezes tento imaginar como seria ter a dor de mesmo sem querer rasgar a pele e a carne de uma criança de inocência e paz, que já sabia andar. Eu sei que era adulto, também sei, mas sua inocência era tal qual a inocência de uma criança que não conhece o mal. Há muita história pra contar e todos iam escutar. Se vós tivessem pra falar, aqueles escravos estariam aqui pra lamentar a dor de traspassar as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Os escravos só queriam ter a chance de não perfurar as mãos de Jesus, os pés de Jesus, e as lágrimas dos escravos se perdiam em meio ao sangue de Jesus. Alguém que andava sobre os céus veio a esse mundo tão cruel e teve que aprender a andar, sentir o mundo com as mãos quando esteve a engatinhar. Que recomeço pra Jesus, mas ele não se importou, e com seus pés e com suas mãos de menino ao mundo inteiro salvou. Os pés que andaram sobre o mar, mãos que vieram nos curar, tiveram que se deparar com aqueles escravos que queriam ter só uma chance de poder não traspassar as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Os escravos só queriam ter a chance de não perfurar as mãos de Jesus, os pés de Jesus, e as lágrimas dos escravos se perdiam em meio ao sangue de Jesus. Aqueles pés iriam mesmo em frente, por isso pisaram na cabeça da serpente. Aquelas mãos não tentaram desistir jamais, por isso puderam me tocar e me trazer em paz. E o sol nasceu pra mim e hoje eu tenho salvação, por isso para sempre eu quero agradecer.
Muito boa noite a todos vocês conectados aí na Rádio 107.5 toda terça-feira e sábado às 5 horas da tarde, do programa Dopamina Cast. Dopamina Cast vai ser o nosso programa chamado... Estamos com 15 mil inscritos. Você que não é inscrito, se inscreve lá, que Deus te abençoará 10 vezes mais. Então se inscreve lá. Brincadeiras à parte, gente, né? É sempre um prazer ter aqui. Hoje não está com a camisa do Thundercats, mas está com a camisa do Batman, né? O eterno Adilson Avis, que é psicólogo, professor, e aí por diante, um amigo. E trouxe aqui, na verdade, um grande amigo de mais de 20 anos, 25, 30 anos, que é o Éder Billy Carvalho, irmão do Esdras, que é um grande amigo meu também, né? O Éder é um músico de nascença, né? De natureza, né? Desde que eu conheço o Éder, andava com o violão dele atrás das suas costas, né? Louco pra pegar uma lombalgia já. Velho Jasmine. Há muitos anos atrás, né? A gente fez alguns eventos juntos. O Éder... Com o famoso Chevette. Não, era o Escort. O Escort, desculpa. Escort, famosíssimo Escort. Escort. O Chevette tava bom, né? O Chevette era Monza, né, cara? O Chevette era uma coisa... Era o primo do Monza, né? Exatamente. O Chevette, o Júnior já era o primo do Monza, né? E o Éder tem algumas canções que o Brasil todo canta, a Canção do Semeador, né? Restaura a relação da família. Tem essa música que você ouviu antes de começar o programa, que é As Mãos de Jesus, que para mim é uma das poesias mais lindas sobre o momento de Jesus no Calvário, assim como outras, né? E o Éder escreveu um livro, na verdade não é conto ligeiro, é um devocional, né? Eu, como bom TDAH, agora é o TDAH, né? 1 minuto com a palavra de Deus. Igrejas que tem a palavra, que estuda a escola dominical, né? Que tem curso de teologia, sério, tem a palavra de Deus, a gente aprende. O Éder é filho de pastor, irmão de pastor, é pastor também pela Assembleia de Deus, e é um pastor que passou pelo auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Ele não foi nessas comunidades aí, né, de fundo de quintal, que o cara vai promovido apóstolo, né? Não conhece nada de teologia, não sabe nada de livro poético, não sabe nada. Eu sou bem chato nessa questão, né? Desde pequeno. É importante mesmo, né? Não, é uma palhaçada, né? O cara chegou lá de auxiliar, vai poder para pastor? Que escada é essa? Que hierarquia é essa? O que ele passou? O que ele conhece de Bíblia? Não, o que ele sabe de Bíblia? Nada. Neófito, né? E às vezes quando é cada aberração que a gente vê cada vez mais, o cara não tem um preparo, o cara não tem uma escola, o cara não tem um caminho a percorrer, né? No facão. Existem casos e casos que a pessoa vai, mas geralmente você passou por diácono também? Sim, todos. Auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Todos eles. Você quantos anos pastor, né? Pastor agora faz 6 anos. Foi ordenado pastor. Pela CIADESCP. Sim, que é a nossa convenção da Assembleia de Deus de Santa Catarina, né? É a convenção mais forte que tem no Brasil, na verdade. Sim. Né? Em termos de unidade, em termos de visão, propósito, de trabalhar num alinhamento, né? Se deve muito à nossa liderança, pastor Nilton e pastor Sérgio, né? E o Éder faz parte desse hall de ministros, né? Claro que também não sejamos hipócritas, como qualquer lugar, qualquer âmbito e qualquer denominação. Sim. Existe também algumas coisas que se a gente pudesse, a gente mandava já direto pro céu, mas não dá. A começar por nós mesmos, né? Nós mesmos. Pelas nossas próprias falhas. É misericórdia do Senhor. Só a graça. Mas eu me lembro perfeitamente que a gente percorreu esse caminho. Esse caminho é de suma importância. Você saber galgar. A gente era auxiliar e depois eu fui a presbítero com 21 anos de idade. E aí depois eu precisava casar para ir a evangelista e pastor e aí por diante. Mas eu me lembro perfeitamente que eu tinha idade já, que era um curso de teologia, e era difícil, era uma coisa mais difícil, mais complicada, melindrosa, né? Porque o presbítero, na verdade, exerce todas as funções de um pastor. Fato, né? Era uma coisa que a gente almejava, o episcopado, aquela coisa toda, e era bonito, e na verdade, até hoje, né? Você pegar um pastor mesmo confeccionado ou forjado no deserto de Deus, na escola de Deus, né? Você vê que ele se torna um gestor para qualquer coisa, né? Sim. Eu acho que isso é importante observar para todas as áreas ministeriais da igreja. A questão do ministério da palavra,
o Ministério do Louvor. Hoje nós temos, infelizmente, ministros imaturos em várias áreas de atuação da igreja. Se nós formos analisar as mensagens, os pregadores, infelizmente, muitas das mensagens que inclusive viraliza, consegue muitos likes no YouTube e assim por diante, você ouve algumas delas, você acha ali umas 2, 3 heresias no meio, né? Mais, né? Mais, né? Bondoso, Mais, não. né? Letras de músicas bem problemáticas, né? E eu quero crer que nem todos esses pregadores e cantores são mal intencionados. Talvez alguns é por falta de preparo mesmo, porque nunca realmente estudaram mais a fundo. Eu tô falando assim, porque eu conheço alguns casos pessoalmente, né? Então, por exemplo, claro que eu não vou citar nomes, mas eu conheço pessoas que, pelo que eu conheço da pessoa, não é mal intencionado, mas nunca levou Mas aí, a Bíblia a sério, o estudo a sério. Pode ser não mal intencionado, mas você está se colocando numa responsabilidade. Exatamente. Que nem psicólogo ou médico. Eu faço uma faculdade, perfeito, claro. mas eu preciso me aperfeiçoar. Exatamente. Porque senão eu vou acabar cometendo uma iatrogenia. Exatamente. Que é um mal a alguém. É irreversível, às vezes pode levar à morte, né? Porque eu tô sendo vulnerável, na verdade, eu tô sendo irresponsável. Irresponsabilidade técnica, né? Eu sei que essa medicação vai fazer mal para você, mas ela faz bem às vezes. Eu coloco em risco, em xeque. Tem a questão da ética, a questão do preparo em capacitação, né? E aí por diante, que é uma coisa que nós precisamos fazer também, né? Eu acho que nisso, hoje, você consegue, tanto a quadrangular, quanto a assembleia, quanto as batistas, presbiterianas, enfim, comunidades. Eu fico brincando aqui, mas existe hoje um pouco mais de preocupação, mas infelizmente o lado B, o lado B de qualquer lado, né? Ele é o lado mais popular, é o lado que viraliza. Isso, exatamente, porque infelizmente nós somos tentados constantemente a moldar o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, não com base exatamente na palavra, mas muitas vezes com base na reação, no feedback que a gente recebe. Como aquilo fosse validar. Perigoso. Exatamente. Isso é perigoso. Porque daí chega uma hora que você começa a perceber que, peraí, esse tipo de música, esse tipo de mensagem dá certo. Isso aqui as pessoas gostam. Isso aqui já não é tanto. Então por que eu vou ficar aqui, que não dá tanto retorno positivo, se naquele outro lado tá dando melhor, né? Eu estou me dando melhor, estou me saindo bem nesse outro lado. E nessa eu começo a ter uma percepção já viciada da coisa. Quando eu vou preparar uma mensagem, quando eu vou escrever uma música, eu já vou pré-condicionado a fazer aquilo que dá certo, aquilo que tá bombando no momento. E nem sempre aquilo que dá certo é certo. Sabe que eu tenho bastante... O Éder é um menino crente, eu tenho bastante dificuldade, às vezes, hoje por estar cuidando da parte de eventos, de um departamento, eu acabo tendo contato com esse pessoal. Um camarada me pediu 6 mil para ministrar uma noite. Puxa Aí eu fiquei puxando assim, poxa, eu tenho 6 pós-graduação, mestrado, 2 faculdades, o meu plantão não, que o ministrar não seja melindroso, complicado, se preparar, mas 6 mil uma noite. Eu falei, você está vendendo Jesus, né? Você está vendendo Jesus, isso é prostituição, isso como diz um pastor numa mensagem muito ungida por Deus, ele fala assim, você é um cafetão da fé, você está vendendo. Isso dá nojo, na verdade, porque aí eu me neguei, eu falei, eu tô fora disso aí. É isso aí. Eu tô fora disso aqui porque assim, cara, meu currículo é melhor que o dele. Eu nem sei quem é o currículo dele, mas ele não tem currículo melhor que o meu, não. Não falando porque ele não merece, mas 6 mil uma noite. Eu falei, que isso, cara? Tá botando preço agora? Então, assim, a gente fala de uma geração que vem também, uma questão que estoura com 1 ou 2 canções, de adoração e louvor. O cara tem 3, 4 músicas, ele cobra 15 mil, 10 mil uma noite, cara. Assim, baseado no quê? Paulo diz que, se possível, ele ia fazer tendas para não pesar os irmãos. Paulo. O Paulo deve ter convulsões, assim, se pudesse ouvir essa geração, né, cara? Porque verdade. Assim, eu sou bem aberto porque eu nunca pedi preço, eu nunca coloquei preço. É claro que se é uma palestra em um local é diferente. Né? Eu tenho uma palestra semana que vem numa prefeitura, eu cobrei o valor que eu estaria lá. Se eu vou numa igreja dia de semana, é diferente, porque eu tô deixando de atender o meu trabalho. Eu falo pro pastor ou pro irmão, ó, você quer, esse aqui é o que eu ganho mais ou menos, não precisa ser isso, mas já perto disso porque eu tô deixando... Agora... É que tudo é uma questão de bom senso, né? De equilíbrio, né? Não é questão que... Não existe... Ninguém precisa partir para nenhum radicalismo de nenhum lado. Sim. Mas havendo um bom senso, havendo um equilíbrio, você consegue executar o ministério de uma forma saudável que não vai causar escândalo, né?
Essa questão, eu vejo que nós estamos nos distanciando cada vez mais do padrão da palavra. Infelizmente, a palavra ela não está mais sendo levada a sério como deveria em muitos casos. Por quê? Porque hoje existe o mercado gospel. Então, o mercado ele tem a sua lógica, ele tem a sua forma de funcionar. E aí eu começo, inevitavelmente, a medir as coisas por aquilo que eu vejo. Então, se os meus colegas, meus companheiros de ministério fazem isso, está dando certo? Está tudo certo? Tá tudo bem? Por que eu não? Por que eu também não poderia Nossa, fazer? princípio. Exatamente, nós não estamos mais nos guiando por princípios, a gente está nos guiando por aquilo que está dando certo. É difícil você ter hoje pessoas que fundamentam suas vidas por princípios de verdade. A gente vai no andar da carruagem, entende? Hoje eu estava num grupo de pastores e cantores, e um deles você conhece, que é o nosso amigo Nani. O Nani até falou sobre isso, porque um pastor falou, eu vou nessa igreja, esse pastor é abençoado. Pá. Esse pastor casou com a mulher do pai dele. Assim, uma coisa assim, né? Estranho. Simples. Aí eu falei, mas isso é bíblico? Eu fiquei zoando. Isso é bíblico? Davi também? O filho dele deitou com as concubinas lá no palácio. Aí eu falei, pelo amor de Deus! Aí eu falei assim, eu tô falando uma heresia. Agora, se você vai, você é um prostituto. Eu falei pro pastor, você vai ser um prostituto. Então você tem preço. Você tem um preço e tem coisas que não vale. É princípio. Cara, não vale. Uma oferta não vale. Não vale isso. Entendeu? Respeite. Né? Se eu sei que o meu pastor não quer que eu vá em algum local, eu sei que talvez não seja pecado, mas é princípio, é questão de honra, é questão de respeitá-lo, é questão de saber que ele é uma autoridade sobre a minha vida, né? E aí por diante, né? Só que é uma questão difícil, você falou, porque cada vez mais o mundo está, e essas músicas que são psicologicamente já preparadas para lembro uma época que tinha um cantor muito famoso na década de 90, vai lembrar, não vou falar o nome dele por questão de ética, porque eu não tô querendo gastar dinheiro com advogado também. E aí, e aí ele fala, a música dele era padrão. Mexia com a massa. Né? A música até que ela era bonita, a letra, e foi uma série de músicas que vinha na mesma pegada. E chegava no coro e e quebrava tudo. Caiu, levantado, não querendo pagar as contas, levantavam, né? Eu nada contra você cair pelo poder de Deus. Eu nunca caí. Sim. Se um dia eu cair, você me interna também. Assim, porque eu acho que se um dia eu cair, eu vou cair pelo poder de Deus. Mas ninguém encosta a mão sobre a minha cabeça não ser meu pastor. Esquece. Ninguém vai, o cara vem aqui, o pastor lá da América vai vir aqui botar, não. Não é meu pastor, cara. Não sei a vida dele, não sei nada sobre ele. Não sou nenhum santo, sou pecador. Mas, assim, é uma coisa de princípio também. E a gente perde esses valores, esses princípios. Né, hoje por muito menos, né? Porque o camarada tem 1 milhão de seguidores no Instagram, no Facebook. Porque o camarada, essa música tá todo mundo cantando, né? Mas não quero, falei, fica à vontade. Não vou me sujeitar a isso. Não vou me sujeitar a isso. E isso acho que serve como uma reflexão para os dois lados da mesa, vamos dizer assim, aqueles que ministram e aqueles que recebem. Eu acho que as igrejas, os pastores, os organizadores de eventos também deveriam refletir nessas questões. Porque se tem quem faz essas coisas, é porque tem quem apoia, quem aprova, quem banca, quem patrocina. Então, dos dois lados da mesa, nós deveríamos sentar para conversar e alinhar as coisas novamente. Porque virou uma prática viciada. Não só existe droga porque tem traficante, cara. Exato. Ponto, só existe droga, o traficante somos nós. Eu falo de nós, porque eu fiz muito eventos, o Éder sabe disso. Mas na época não era tanto assim. A gente fazia o evento, o cara vinha por CD. Né? Eu acho que também tem o outro lado também, porque existem pessoas que não sabem receber. Ou se tem. O Antônio vai ser um dos próximos aqui. O cara não sabe, quer uma comida depois do culto. Deixa dá um cachorro quente, um tapinha nas costas. Vai daqui uma cidade, o cara, Deus abençoe sua vida, tô orando por você. Né? Aí uma vez eu fui numa cidade, e o cara começou, eu trouxe esse cara aqui, cara, R$1.200, dá nem pra pagar a gasolina. E é obreiro perto de nós aí hoje, ele pode me convidar, não vou, ele já me convidou, eu fiz de conta não, querido. Mas um dia, quem me conhece sabe, eu vou falar pra ele, lembra? Dos R$200, que não dava nem pra gasolina de ida. Então, eu me lembro, nunca mais fui. Tá aqui perto de nós, aqui, uma cidade perto. Falei, cara, me deu R$200, só porque eu sou médico ou não. Já passei por algumas situações como assim, eu falei, cara, eu gasto com livro, com coisa, não precisa me pagar o salário de plantão médico, que é R$1.800, R$2.000 por noite, né? Não precisa ser isso. Mas honra, respeita. Sim. Esse dia alguém queria dar uma oferta menor para uma pessoa, eu falei, não, daqui, vou ajudar aqui.
tem que saber honrar as pessoas, cara. Uhum. Tem que saber honrar as pessoas Uhum. também, porque o cara Isso deixou aí. a casa dele, o cara tem livro para comprar, o cara tem comida, roupa, Uhum. tem cara que depende disso, do ministério, Uhum. né? O Éder é um deles que vive do ministério em si. A esposa era concursada, saiu para cuidar dos filhos, Uhum. né? É alguém que vive da obra, Sim. da providência divina, Uhum. né? E estuda, fez letras, fez teologia, o Wesley que fez administração, né? Isso. E é um cara que está sempre se atualizando, se preparando, né? E tem esse outro lado também. Tem. Que às vezes as pessoas têm que desenhar. Tem. Né? Eu já deixei livro uma vez para dar uma palestra, o cara pegou e deixou os livros tudo lá. Aí eu fui numa igrejinha que era humildal, o cara pegou 60 livros e deu 60 livros. Mas igreja grande, o cara pegou e deixou Isso a caixa mesmo. lá. Também, ô, líder, se toca, né? Pelo amor de Deus, né? Porque vai muito da liderança que está na frente, sabe? Eu já tive muito essa experiência também, tanto de ir em igrejas grandes e achar que seria de um jeito e não foi, Não, geralmente é o contrário. né? Geralmente é o E às contrário. vezes você vai naquela igreja pequena que os irmãos não têm de onde tirar, mas eles se esforçam ao máximo para te abençoar. E realmente você volta feliz para casa, às vezes não pelo valor, mas pela atitude, por aquele brilho nos olhos que você vê na vida das pessoas. E eu também posso testemunhar, pela graça de Deus, que Deus tem colocado no nosso caminho pessoas que nos valorizam. Sabe? Eu não sou famosão, nada disso. Mas Deus tem colocado no nosso caminho igrejas e pastores que olham para nós e entendem, reconhecem o ministério e valorizam. Nos abençoam, oram por nós, nos abraçam, nos ajudam como pode. Tá? Sabe? Então, não é uma questão de generalizar. Nós não estamos generalizando, mas infelizmente existe esse problema, ele é real, ele é grande e ele precisa ser revisto urgentemente. Éder, o que é louvor e o que é adoração? É a mesma coisa? Na minha opinião é o seguinte, o louvor, ele é mais amplo, a adoração, quando nós analisamos a palavra adoração a partir de Jesus, Jesus vai dar um significado mais profundo e mais específico para a adoração. Um dos textos que mais esclarecem isso é Jesus e a mulher samaritana. Então a palavra louvor, principalmente no Antigo Testamento, ela é muito ampla. Você lê as Escrituras e você vê que a própria natureza glorifica o Criador. Agora, quando se trata de adoração, no conceito que Jesus deu para essa palavra, e voltando à questão da mulher samaritana, o que nós entendemos? Que a adoração em espírito e em verdade só é possível ser praticado, ou ela só acontece na vida de quem nasceu de novo. Então, um passarinho pode louvar ao Criador. Qualquer pessoa, com sinceridade de coração, pode louvar ao Senhor. E eu creio, posso estar enganado, eu creio que uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, mas lá no coração ela tem um temor de Deus, ela sendo sincera, ela pode louvar ao Senhor. Agora, a adoração em espírito e em verdade só é possível mediante o novo nascimento. Então, quando o pecador se arrepende, ele nasce de novo. Agora, o espírito dele poderá ter comunhão com o Espírito de Deus. E a vida dele poderá estar alinhada com Jesus, que é a própria verdade. Então, em espírito e em verdade. Esse contato íntimo só é possível após o novo nascimento, o perdão dos pecados. Então, a adoração, ela é mais profunda, mais específica. E mais, ela não se limita a atos litúrgicos. A adoração não é só cantar, levantar as mãos na hora do culto. A adoração é uma vida com Deus. É como você trata as pessoas, é como você dá bom dia, é o teu caráter, tudo. Tudo se torna adoração na vida de um verdadeiro adorador. A adoração não está presa às quatro paredes do templo. Ela se manifesta em todos os detalhes da vida. Vocês falaram, e é interessante isso, porque a gente vê uma crítica muito, muito grande, e eu concordo com essa crítica, numa época, num momento histórico em que as pessoas elas não se interessam por aquilo que a gente tem como conteúdo, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar, historicamente falando, a relação de ensino-aprendizagem, até 100 anos atrás, talvez, 200 anos atrás, estava a partir de uma pessoa que tinha um conhecimento e de outras pessoas que se interessavam por esse conhecimento. Vamos dizer assim, os seguidores, os discípulos, né? Perfeito. Aquele modelo grego, né? Aquele modelo hebraico de você ter um mestre, certo, e você ter os seus discípulos. E não eram muitos discípulos. Na maioria das vezes era um para um, né? Isso. Se você pega o modelo da Grécia, você tinha lá o mestre,
e o seu discípulo. Se a gente pegar no Antigo Testamento, tinha também lá o Elias Sim. e o próprio Eliseu, né? O moço de Eliseu e tal. Então sempre tinha essa ideia de ter alguém e aí ter um auxiliar, aquele que seguia os caminhos, aquele que andava. Perfeito. A partir da Revolução Francesa e Industrial, a gente vê que o modelo de educação muda de 1 para 1, para 1 para 40, Para 40. para 1 para 50. Então você tem um professor para 40, 50, 100 alunos. Hoje a gente tem um professor para vira uma palestra, aula, né? Sim. Principalmente com esse modelo de virtual. Sim. Mas onde eu quero chegar? Você tinha pessoas que eram os sábios, né, que eram os mestres, Certo. e que eram detentores do conhecimento, e você tinha aquelas pessoas que tinham interesse nesse conhecimento e iam até eles, os oráculos, aquelas coisas Certo. todas, né? Com o passar do tempo, principalmente atualmente, nós não temos mais essas referências. E aí, alguns anos atrás, por exemplo, a gente via, vou dar um exemplo típico, você pega o terceirão, e aí as pessoas saem do ensino médio e elas querem fazer um pré-vestibular para passar no vestibular. E aí você vê os professores fazendo performance. Aí você tem que ser o performático. Você tem que dar aula vestido de Batman, vestido de Coringa, vestido de Mulher Maravilha, plantar bananeira, porque a ideia é, primeiro você tem que chamar a atenção do aluno, Sim. aí eles têm que se interessar em você, para daí você apresentar o conteúdo. Então Isso. não é mais interesse pelo conteúdo, você tem que Showman, acenar, praticamente. fazer um show para chamar a atenção das pessoas. E aí, o que acontece? Você já não tem mais um conhecimento que é importante. Você tem alguém que é um showman, um performático. Sim. Aí a gente vai para o momento atual. Uma geração de TDAH que não consegue ficar mais do que 15 minutos prestando atenção numa palestra, Sim. numa explanação. Sim. E aí você vai na onda dos rios. Para viralizar, você tem que 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Né? E aí você tem aquela regrinha. Para você captar a pessoa, tem que ser nos 3 primeiros segundos. Uns 3 primeiros segundos. E aí você inventa um monte de coisa. Você faz polêmica. Né? Ah, você sabe como é morrer? Fica aí que eu vou te ensinar como não morrer. Aí o cara, pô, mas como é que é esse negócio de morrer? Você tem que dar aquele impacto no cara para chamar a atenção do cara. Isso. Aí você vai ver que o conteúdo não serve pra nada. Mas aqueles 3 segundos te chamam a atenção. Era só uma isca. Aí vamos lá. Aí nós temos aqui 3 classes de pessoas que vocês falaram que eu acho que é importante a gente falar. O professor, o pastor e o músico. O professor, o pastor e o músico, e aí uma pergunta que eu lanço aqui para a mesa. Vocês acham, de uma maneira bem cirúrgica, que os melhores que vocês conhecem, como professores, como pastores, como músicos, estão na mídia? Estão Infelizmente, fazendo não. sucesso? Infelizmente não. Não estão, né? Mas não ocupados estão. também. Mas peraí, vamos lá. Aí que eu quero chamar a atenção para a discussão e eu quero pedir a opinião do Éder aqui. O que vai chamar a atenção da multidão hoje? É o que viraliza. Exato. E o que viraliza não é conteúdo. São coisas passageiras. Aí já dizia o Bauman, né? O líquido. O líquido, aquilo que se esvai rapidamente. Aí você tem lá o Luva de Pedreiro, aí você tem lá o Bora Bill, aí você tem lá os hits de carnaval, os hits de verão, né? Bora descer pra BC, essas coisas todas. Que você vê que não tem profundidade. Não tem nenhum tipo de qualidade nisso, Sim. mas viraliza. Mas viraliza. Mas chama a atenção do povão. Né? Então, primeiro essa explanação, você tem dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que têm qualidade e que olham para isso e meneiam a cabeça. Né? Tipo assim, pô, isso aí não é conteúdo. E aí você tem pessoas que vão vindo nessa aprendizagem, que não é aprendizagem, continuando uma bola de neve que não te traz, na verdade, algo consistente. Te traz algo que se esvaece. Né? E você sempre tem que estar rebobinando. Sim. E aí, Éder, tem uma questão que é interessante, que eu gostaria que você explanasse para nós, principalmente com relação à música. A gente sabe que sentir a música é algo muito subjetivo. E não quer dizer, por exemplo, que a música por si só ela tem algo sobrenatural. Mas pode ser algo emocional. Sim. Você pode pegar MPB, você pode pegar qualquer música e você sentir a melodia, dependendo do momento histórico que você tá, você se arrepia escutando a música. Sim. Por exemplo, tem uma música secular do Fábio Júnior que não tem como emocionar. Pai. Cara, essa música é muito forte. O herói. Sim. Tem várias músicas que eu poderia dizer que, pô, a letra mexe. Aí vamos levar, por exemplo, a minha história de vida.
Cara, eu não consigo não sentir, de verdade, não sentir nada com as músicas da harpa. Cara, Santa Ceia, Ó Quão Cego Andei, Alvo Mais Que a Neve, são músicas que necessariamente... Cara, não tem como você não sentir isso, porque tem a ver com a tua história de vida. Pô, a música é uma história. É uma coisa interessante. Tá de brincadeira. Eu sabia que eu juro por Deus que eu sabia. Aí você vê, cara, deixa eu terminar o meu raciocínio. É da Assembleia. Aí você pega hoje e você... E eu vou usar uma expressão aqui que vai polemizar. Você pega hoje os louvores, vamos chamar de louvor para diferenciar a música secular de música evangélica, e você sexualiza a música. É como se fosse uma declaração de um namorado para uma namorada. De uma namorada. Você pega Jesus, ele é teu namorado. Você quer sentar no colo dele, você quer brincar de roda com ele, você quer abraçar, você quer que ele pegue no seu braço, você quer que ele entre no seu quarto, dentro da sua cama. Né? E aí você vê, pô, mas peraí, do que nós estamos falando? Do que, aí, onde eu quero que você explane, onde está algo emocional, que mexe com qualquer um, e onde está algo que realmente é aquilo que nós chamamos de espiritual, de unção, né? Onde que está a confusão nisso aí? Ou não existe? É uma questão um tanto delicada, por quê? Porque, por um lado, o emocional, ele também faz parte da espiritualidade. Foi Deus quem colocou no ser humano a alma e a capacidade que nós temos de nos emocionarmos. Então, o problema em si não está em você compor um louvor que emocione, de forma alguma. Só que a Bíblia não abre mão do culto racional. Romanos 12. O culto racional. Então, eu não posso abrir mão da razão em nome da emoção. Como também não preciso suprimir a outra em nome desta. O objetivo ideal do louvor é trabalhar com as duas coisas, sempre embasado na palavra, trazendo conteúdo verdadeiro. Então, se você tem um louvor como os hinos da harpa, eles têm conteúdo, eles têm subsídio, a letra é profunda, é bíblica, é algo assim fantástico e ao mesmo tempo emociona. Porque é uma melodia bonita, bem construída, surgiu da vida de alguém que passou por situações da vida. Por exemplo, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E no céu as lindas melodias se ouviram da escuridão. Literalmente ele está dizendo, nós passamos por momentos difíceis, nós choramos, nós sofremos, mas mesmo nesses momentos nós irrompemos em louvores aos céus. Ele leva isso para a música. Então emociona, mas é Bíblia pura. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e assim por diante. Mas ele não abre mão do conteúdo, ele não abre mão da palavra, que é o que a nossa geração está abrindo. Nós somos rasos em conteúdo. Boa, aí é onde eu quis colocar. Onde que está o conteúdo? Né? E aí você pega, por exemplo, pô, Divino Companheiro. Pô, você sabe que é no caminho de Emaús. Cara, aquela música não tem como tocar em ti, cara. Você escuta ali, você faz uma ligação com o conteúdo que você tem e você entende o que está acontecendo. Né? Você pega, por exemplo, ali alguns salmos de Davi e você conhece a história de Davi e você canta isso. Né? Pô, Salmo 91, cara, no esconderijo do Altíssimo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor. O Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés. Pô, tu transformava isso em música, mas era conteúdo. Era uma forma de você exercitar a leitura bíblica. Exato. Você cantava e você lia. Então tinha um significado para você. Mas hoje, aí que tá, não dá, mas aí Rodrigo Éder, eu não sei o que a gente pode fazer isso. Porque não dá mais para votar essa geração. É uma geração que passou, Rodrigo. A nossa geração, essa geração atual nós não vamos chamar a atenção deles pelo conteúdo. Eu tô quase aceitando isso. E aí a questão é, como é que você vai, de uma certa forma, ser um bom pastor com conteúdo? Como você vai ser um bom músico com conteúdo? Como que você vai ser um bom médico com conteúdo? Como você vai ser um bom psicólogo? Porque automaticamente, o que a gente aprende hoje? Cara, tudo está na nuvem. Você pode acessar o conteúdo se você quiser. Ninguém precisa te ensinar. É só você dar um clique. É só você prosseguir. Então, hoje, essas pessoas que eram referências,
Hoje elas são só aquelas pessoas, tipo, sabe aquele boneco do posto de gasolina? Eles só dizem assim, vem pra cá, segue aqui, arrasta pra cima, clica aqui, me chama no WhatsApp, faz alguma coisa, entendeu? E aí não é aquele negócio, cara, senta e me ensina. Aquele negócio de sentar, cara, como é que é isso aqui, Mas cara? a galera tem, o Éder sabe perfeitamente, não sei como é que é quadrangular, eu vejo na Assembleia de Deus. Não, tô falando de uma maneira geral. Muitas das canções antigas estão ressuscitando. Muitas das Não, canções... aí você falou uma coisa interessante. Por que, no meio secular também, por que você tá rodeado aqui de símbolos da década de 80? Da década de 90? Sim. Você pega hoje a música da década de 80, a moda da década de 80, desenhos da década de 80, que estão sendo... E aí essa é uma questão até pra gente falar. Por que isso? Por que você ressuscita aquilo que foi década de 70 e 80? Porque qual o problema? é algo que nutre, é algo que faz bem. E tem uma geração que, eu acho que uma grande parte da geração, que não se vende, entendeu? Que não se deixa. Eu não deixo me vender. Você falou sobre música secular. Quem me conhece, a minha vida sabe perfeitamente que eu tenho um livro do Tim Maia, eu tenho um livro do Renato Russo. Cara, Djavan. Djavan, fantástico. Quem tu conhece que gosta de Djavan? Exceto o partido político dele, mas o resto eu tô ótimo. Eu tô ótimo, Djavan. Lá em Maceió, eu fui perto da ilha dele, lá ele mora em Maceió, tem quase... Ele tá ali empatando com o Negão ali, 80 e poucos anos, né, Antônio? O Djavan tem 80 e poucos anos, né? A música Te Devora, a música Oceano, enfim, é fantástico. Guilherme Arantes. Sim, mas tá... até antes disso, os grandes gênios da música, Beethoven, Bach, e eles produziram suas obras-primas num tempo em que não tinha as facilidades de hoje, não tinha a tecnologia de hoje, não tinha os recursos de hoje. Então o que eu vejo? Eu vejo que essa geração que passou, eles estavam dispostos a pagar um preço altíssimo para cavar fundo e trazer algo profundo. Eles produziam conteúdo de qualidade porque eles estavam dispostos a pagar o preço que fosse necessário. A excelência que eles tinham, né? E hoje nós, produtores de conteúdos poetas, de hoje, né? a gente quer fazer as coisas rápido. Eu quero fazer uma música que em 15 minutos vai ficar pronta. Então, mas aí você falou coisa interessante. Entende? Vamos lá. Pensa num artista. E que venda, né? Não, e que venda. Pensa que um cara... Você conhece um cara que pinta um quadro. Olha a grande diferença. Se você chegar pra ele e falar assim, cara, Rodrigo, eu quero que você pinte o meu retrato. Você vai contratar um artista... Que trabalha com fisionomia humana. Você tá dizendo o que ele tem que fazer. Outra coisa é você dizer assim, Rodrigo, cara, pinta um quadro pra mim. Na tua inspiração. Hoje, como é que é você compor uma música? Você deixa a inspiração vir ou você tá predestinado a... Pô, essa música ela tem que alcançar quem, cara? Pô, essa música que público-alvo eu quero que essa música... Então. Essa música eu vou ganhar com quantos, assim. Então você não tem aquela inspiração que traz pra você... Não interessa se alguém vai comprar ou não tua música. Isso mesmo. Que inspiração é essa? Você tem que tirar isso mas de a mim da mente, galera senão... tem ressuscitado. Não sei você na quadrangular. Eu acho que sim, porque eventualmente eu vou na quadrangular. Eu vejo o pessoal cantando música dos anos 90. O Éder sabe perfeitamente. Eles estão ressuscitando muita música. Não, sim. Embora surgiu muita música boa também na geração, mas nada comparado à década de 90 ali. O que eu quero destacar aqui? Esses dias viralizou aí, vocês devem ter acompanhado, que o cara pagou 35 milhões de dólares por uma banana pregada numa parede com uma fita, cara. Mas é do King Aquilo Kong, ali era velho. arte. É do King Kong, cara. Isso é Você arte, entende né, que cara? aquilo é arte. Você pega os que é caras altíssimo nível de arte, né? entulhando um monte de balde com areia e o cara joga aquele balde, é arte. Então, tipo assim, qual é hoje a profundidade das coisas? O gosto das pessoas tá pobre, né? O conteúdo das coisas. Sim, gosto das pessoas já está assim, pobre. eles estão Então... se acostumando com lavagem, né? Tipo assim, eu vejo as canções hoje, quando a gente acompanha, e aquela música parece um chiclete, né? Tu vai às vezes ouvindo, ouve da manhã, esse é o objetivo. aquele demônio ele cola ali. Música chiclete. Aquele demônio ele cola e fica te acompanhando, né? Eu vou ficar contigo. Eu lembro uma época, uma canção, eu tava na faculdade e tocava, e o pessoal da medicina, quando bebia a terceira dose de chopp, né? Eu não bebia, mas, cara, eles botavam o funk, né, velho? E aí ficava, ela vai de saia, vai de bicicletinha, e o cara, meu Deus do céu, e aí na sala de aula, vai de saia, bicicletinha, se tocasse alguma coisa lá fora, fica o dia inteiro ruminando, tu quer fugir daquilo, não consegue fugir, né? Falei, que isso, Jesus? É livre persecutório? O que é isso? É surto psicótico? Né? E vai seguindo, né? Só que a gente percebe que são músicas de... Tinha um cantor, uma época que lançou uma canção, até uma época eu peguei um avião com ele,
né? Que tinha não sei o quê, coco, água de coco, não sei o quê. Cara, era uma canção. Uhum. E morreu, né? Ah, cara. Olha Zé de Camargo e Luciano, por exemplo. Vamos falar do mundo secular. Cara, até hoje, as músicas dele, porque não havia a prostituição como era. As músicas eram, as que eram zero de amor mesmo. Havia um pouco mais de respeito. Algumas canções, outras, mas o Leandro Leonardo, né? A questão do Estãozinho Chororó, Fogão de Lenha, fala sobre mãe, né? É uma das canções mais lindas que existe. Toca há 40 anos, cara. Entendeu? E o pessoal vai, são ventos, são coisas que vêm e vão embora. E o Éder sabe, na igreja também é a mesma coisa. O cara tem uma música só, né? Tinha uma de Joquedeb. Então, E o cara só cantava Joquedeb. mas você- Acabou o mas- Joquedeb. mas Acho você que fala- ele morreu junto com o Sim. Joquedeb, comeu ele. Mas olha só que importante, cara, que você destacou aqui. E eu quero jogar para mesa para vocês entenderem. Se a gente for pegar o método de Jesus, qual o método de Jesus para ensinar os seus conteúdos? Parábolas. Parábolas. Parábolas nada mais é do que metáforas. Você pega um conteúdo e você faz com que a pessoa entenda que tem um significado para além disso. O semeador não é literal. Ele pega um exemplo do cotidiano e está trazendo uma questão simbólica. Para você, tanto para você entender as escrituras, como para você fazer psicoterapia, né, você tem que entender metáforas. Por exemplo, uma pessoa que não tem um mínimo de QI, ele vai ter dificuldades para ter terapia de insight. Porque ele vai ter que entender significado de sonhos, ele vai ter que entender por que ele tem ato falho, por que ele automaticamente se auto-sabota, para você entender, peraí, cara, existe um significado por trás disso. Então você pega, por exemplo, vou dar um exemplo típico, que como que na nossa época as coisas eram mais metafóricas. Né? Você pega, por exemplo, Fagner, com aquela música lá do Aquário. Borbulhas de amor, né? Se você pegar a tradução. Não, se você pegar o simbolismo da música, é um ato sexual. Mas Deslize já fala de dor. Peraí. Se você pegar várias músicas hoje, se você pega, por exemplo, Se de Dia a Gente Briga, de noite é um relato de uma relação abusiva. Se você pega aquela música do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu, esse cara é tóxico, cara. Esse cara é doente. Esse cara é um perseguidor da mulher dele. Mas você não entende. Por quê? Porque isso é metáfora. Sim. Você precisa entender. Tem uma música da Marília Mendonça que diz que ela tá andando no meio dos carros, desesperada, e essa pessoa tá procurando suicídio, porque ela foi abandonada pelo namorado. Você não entende? Pais e filhos. Exatamente, Legião Urbana, né? Estátuas e quadros, né? Ela se jogou. Então, assim, você tinha um relato que era metáfora, mas você não entendia de cara. Você tem que pensar, raciocinar, gastar tempo para entender o que ele tá dizendo. Essa geração não entende metáfora. Ela precisa de um funk Tem que dizer na lata. que fale com todas as letras. Desenho. De preferência Aí com você gíria, pega a Anitta, palavras você pobres. pega lá e aí você vê literalmente a mulher contando com detalhes a relação sexual. Aí você fica escandaloso. Quem que fica escandaloso? Não é essa geração, é você, cara. Que é da geração antiga, que lidava com metáforas. Então a gente pega hoje na igreja, essa é a grande confusão. E esse é o grande, a grande crítica que eu tenho. Cara, Deus, ele não tem depressão, Éder. Tem um maluco aí, que eu não vou dizer o nome para não ser processado também, que diz que Deus, ele fica triste quando você não ora. Cara, Deus não fica triste quando você ora. Deus não precisa de você. Deus é Deus. Deus fica deprimido quando você vira as costas pra ele. Deus não fica deprimido. Jamais. Deus fica ansioso esperando a hora de você orar antes de dormir. Deus não fica ansioso, Rodrigo. Deus não tem ansiedade. Deus não tem depressão. Deus não tem nada do que eu tenho. Porque se Deus fosse que nem eu não adoraria ele. É como se Deus entrasse em crise com as nossas crises. Isso não faz sentido. Porque, então, o que se faz? Você cria um Deus antropomórfico para dizer, não, mas Deus também fica triste. Cara, Deus não fica triste. Deus, essa figura de linguagem da Bíblia. Não, perspectiva que é nossa, né? Então, e aí o que acontece? Aí você pega Jesus e você traz ele literalmente com um homem e você quer dançar com ele. É que as nossas tristezas estão pautadas em coisas na terra. A tristeza e de nós Deus... fomos afetados pelo pecado. É diferente, no plano espiritual. Mas peraí, ninguém fica triste porque não conseguiu orar 10 horas, ou não conseguiu alcançar um patamar, um nirvana. A pessoa não fica triste. A pessoa fica triste porque não conseguiu comprar o carro, não passou no vestibular. São coisas terrenas.
E aí você... Não, aí que tá. Aí você pega isso Deus e você fica- manipula as pessoas. Deus fica triste em situações como nossa. Deus não se agrada um pecador se perder, o cara se perder tendo a oportunidade de salvação. Acho que mas é uma tristeza do mundo plano espiritual. Mas não dá pra você comparar Sim, essa não, tristeza tô te com a falando, nossa. a tristeza dele é diferente, não se compara numa canção Isso. que quer igualar, como tu falou, eles querem trazer de uma forma de uma antropologia nossa, dizer que ele fica triste como eu fico triste. Não, os anseios de Deus são diferentes dos nossos. Imagina Deus ansioso, cara. Ia Deus tomar o quê? deprimido. Rivotril Master. O que ele vai fazer? Então, Big Rivotril pro seu criador. Ai, Jesus, perdoa, Senhor. Era só cara. um podcast, Senhor. Não, Não, me cara. fulmina. Então, tipo Não assim, me fulmina. esse não é o Deus que eu entendo. Eu não preciso, de uma certa forma, agradar a Deus, no sentido... Aí que entra aquela questão da adoração de agradar. O que é agradar? O que seria agradar? Nós, seres humanos, cara, nós somos predispostos a pender para as pessoas que nos agradam. Pô, você ganha um presente, você ganha um elogio, pô, legal teu cabelo, pô, legal aqui. Aí você fica contente. Cara, nós agradamos Deus para ganhar alguma coisa? Qual é a relação de agradar? Porque daí, vocês estão entendendo como é muito minucioso as coisas? Quando você fala, por exemplo, de adoração e louvor, eu acho que a gente se perde nisso, Ed. Sabe quando você falou das emoções? E eu falo com propriedade, porque obviamente que eu trabalho com isso. Claro. É muito fácil você manipular as pessoas pelas emoções. Com certeza. É o Você ponto começa- fraco, né? Exatamente. Você começa a pegar aquela passagem do filho pródigo e leva pelo lado do pai. Cara, me diz assim, quem não tem problema com o pai, Rodrigo? É. Hoje. E se eu começo a mexer lá, pô, olha, você que não teve pai, Deus é teu pai. Você que nunca recebeu um abraço de um pai, Deus tá te chamando hoje pra dar um abraço. Cara, eu faço todo mundo chorar, mano. E essa pregação é uma pregação espiritual? Não, essa pregação é uma pregação, é uma pregação emocional. O que deve guiar, resumindo, né? O que deve guiar o louvor da igreja, a pregação da igreja, o que quer que seja que a igreja tenha de fazer, é a palavra. É o que está na Bíblia Sagrada. Nós não temos autoridade nem autorização para dar nenhum passo mais para a direita ou mais para a esquerda. Spurgeon dizia, né? Então, por exemplo, desculpa, Rodrigo, um exemplo que nós temos na Bíblia, nós temos um inário na Bíblia, que é o livro de Salmos. Sim. Ali está um inário. Então, o que os salmistas cantaram pode ser cantado, claro, passa pelo filtro do Novo Testamento, mas é um inário, é palavra sendo cantada. Então, você precisa deixar-se guiar pela palavra Que e é não poesia, não é? pelas tendências da última... Cara, poesia, cara. Salmo 23. Poesia. Imagina Sim. Davi ali. Cara, que baita poeta, cara. Né? Mas tem uma coisa que é importante também. Por exemplo, você falou do negócio de palavra, né? Tem um discurso de Jesus que eu acho que é primordial pra gente colocar um divisor, assim. Ele fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isto. Né? Não existe você conhecer, Jesus conhecer Deus e não perceber que alguma coisa está errado. Você deveria perceber. Né? Você conhece. Agora, vamos pegar isso. Uma polêmica. Esse dia eu estava vendo os caras falando aí. Nós temos várias versões de Bíblia antes. Na minha época era só João Ferreira de Almeida. O máximo era corrigida ou atualizada, mas isso aí. Hoje você tem King James, você tem linguagem de hoje, você tem um monte de linguagem. E até você tem, não sei se vocês já ouviram falar da linguagem, da versão freestyle. Sim. Que o cara fala Jesus como se fosse um grande Com hippie. gírias e tal. E aí, mané, você viu essa e tal? Daí. Então você tem várias versões da Bíblia. Aí vem um e fala assim: não, cara, você tem que saber de hebraico. Porque lá no original do hebraico, não é essa expressão aqui que tá falando. Não é essa expressão aqui, dá uma outra conotação. Aí vamos lá, né? Se você não sabe hebraico, você nunca vai estudar hebraico. Então, você tem que se preocupar em estudar hebraico para saber o que de fato a Bíblia diz, ou você tem que entender a essência da Bíblia? É um exercício hermenêutico, né? Porque realmente não é impossível que todos tenham condições de estudar hebraico e grego, certo? Só que eruditos dessa área deixaram material vasto para isso. Então, por exemplo, só para dar um dos muitos exemplos, você tem hoje uma obra chamada o Novo Testamento grego, português interlinear. Ele traz o texto bíblico, ele traz no grego literal e ele traz ainda mais duas opções. Então são materiais que para nós leigos já nos ajudam. Qual que é uma das dicas que se dá? Você vai ler várias versões diferentes, você vai buscar os materiais específicos para essa área
e você vai tentar, né, fazer todo esse exercício hermenêutico. Claro que o ideal, isso pelo menos eu penso que todos poderiam fazer se quisessem, é estudar um pouquinho de hermenêutica. Você estuda um pouco de hermenêutica, você vai descobrir quais são as ferramentas que estão à tua disposição e você vai conseguir ter uma leitura e uma interpretação mais segura da Bíblia Sagrada. Erros, qualquer um pode... Querendo ou não, a Bíblia é um livro muito, muito difícil, muito, muito profundo. Porém, se a gente estuda um pouco de hermenêutica, se a gente usa as ferramentas que estão à disposição, a gente consegue se aproximar um pouco melhor do sentido original do texto. Por que eu tô falando isso? Porque volta e meia, se você for pesquisar rapidão aí nos rios da vida, cara, volta e meia tem um cara com uma interpretação nova da Bíblia. Eles não estudam nada. O que vem na cabeça na hora, o cara vai e já filma e já posta, né? Então, por quê? Porque dá trabalho você realmente trazer algo de conteúdo e de qualidade, seguro. Para você realmente chegar e trazer para as pessoas algo que seja mais próximo do real, vai dar trabalho. Você vai ter que cavar mais fundo. Ninguém quer fazer isso, então o que vem na minha cabeça eu filmo, posto e pronto, acabou, né? Então acho que a gente tinha que repensar muito isso. Aquela questão das nossas referências, as nossas maiores referências, né, de pregadores, de pastores, de ministros, são pessoas que gastam muito tempo com as escrituras e estudando teologia e às vezes eles não sabem usar uma rede social. Por isso que eles não estão nas redes sociais. Isso. Sabe? Então, agora eu fiquei feliz que o pastor Elianai Cabral começou a fazer lives e alguma coisa no Instagram. Mas alguém com certeza chegou lá, talvez um neto deles, né? Ô, vô, vamos. Sim, vamos, mas vamos, sabe qual que é o problema, Isso é Éder? importante. Eu conheço um monte de gente boa que estão fazendo vídeo, mas o vídeo é muito ruim, cara. Pois é. Porque ele vai Ele lá, não tem a filma, qualidade ele não e tem a tal. qualidade e tal, daí não chama atenção. Aí você pega um monte de gente que não tem conteúdo, mas pô, sabe. que tem toda uma qualidade, e aí vai chamar atenção. Uhum. Então, aquilo que você falou, Rodrigo, pô, esse cara me pediu 6 mil reais pra fazer, aí você vai com relação a o que dá resultado. Os caras querem um cara que traga lá alguma coisa chiclete que fica na cabeça e que viraliza, ou você quer um cara com conteúdo que vai ficar ali meia hora discutindo um conteúdo e vai inculcar. Por que eu tô falando? Muitos dos meus alunos, ou muitos dos meus pacientes, das pessoas que eu trabalho, se você explanar, o Rodrigo fica pegando meu pé que eu faço uma introdução muito grande. Bastante. Mas essa introdução muito grande, sabe, Rodrigo? Essa introdução grande que eu faço muitas vezes é um teste de TDAH. Tem pessoas que se perdem no caminho, né? Não consegue. Já se perde, não consegue entender aí, Odilson, não entendi nada, me repete aí. Não consegue continuar o raciocínio ou se perde pela metade do caminho. Então, assim, é uma geração de 1 minuto e meio. Agora Isso só eu vai pergunto piorar, pra vocês, né? Daqui pra frente. como é que é o pregador Daqui de 1 pra minuto e frente meio? isso só vai piorar. Aí que tá. Como é que é o pregador de 1 minuto e meio? Qual é o músico de 1 minuto e meio? Porque eu tava escutando você cantar ali, não é a música de 1 minuto e meio. Não. Não é uma música chiclete. 5 minutos e 60. A É maior uma música que parte tem conteúdo. já, né? E aí, como é que você vê isso nessas duas áreas? Porque eu, como professor... Eu acho que é inevitável haver uma filtragem. Alguns vão ficar pelo caminho, não tem jeito. Isso aconteceu com Jesus. Houveram momentos em que as multidões disseram, duro é este sermão, quem o pode ouvir? E ainda Jesus apertou mais com seus discípulos, você quer ir também? Que é quando Pedro diz, para onde nós iremos se só tu tens, né? Em alguns momentos, inclusive, ele trazia a interpretação das parábolas só para os mais íntimos, para os que estavam dispostos a E os pagar caras não preço. entendiam, né? E mesmo assim, só O que lá isso quis dizer, depois né, com da aquela cruz parábola? é que foi cair a ficha, né? Olha, cair a ficha, pensa que expressão antiga, né? Não, Enfim. é. Né? Então, assim, é claro que o nosso dever é lançar a rede, né? Propagar a palavra para todo mundo. Mas, inevitavelmente, você vai haver uma triagem. Vai ter aqueles que só vão querer o pão e o peixe e vão embora. Você toca... Desde quantos anos você toca violão ou instrumento de cordas? O violão eu comecei quando eu tinha 10 anos de idade. Mas eu comecei a estudar música na Casa da Cultura aos 7 anos de idade. Comecei pela flauta, coral infantil, depois fui pro piano. Mas quando eu peguei o violão, me identifiquei com o violão e aí me formei em violão clássico. Que 6 anos estudando? 6 anos de violão Você erudito. dá Só de violão, né? Você Contando dá aula desde que eu ainda comecei, particular foram ainda? 10 anos. Poucas aulas, mas dou algumas aulas. Pouquíssimas. Porque hoje o foco é mais o ministério, os convites, E qual viajando. qual que é o requisito para ser um
um músico, um Asaf na casa de Deus, um adorador, existe um padrão, existe uma regra. O Adilson foi falando bastante coisas com relação ao conteúdo, a palavra você fixou bastante, a oração, o compromisso, o respeito. Porque também eu vejo uma coisa muito difícil às vezes, é quando o cara é chamado para adorar o Senhor e o miserável fica falando, contando. Foi pra cantar, cara. Ao invés de cantar, prega, né? Não, cara, não. É assim, o Antônio passou um cortado comigo um tempo atrás. Nós fomos em uma igreja aqui perto da região. Os caras começaram. Tu canta. Aí foi chamado o jovem, que era o segundo coordenador. Acho que tinha 1 ano de crente, aquela benção. E o cara me dar uma palavra de 10 minutos, cara. Era 5 para as 9. 5 para as 9. Eu falei, Antônio, se prepara. 71 anos, vai ver a primeira vez, 9 horas eu vou entregar. 9 horas eu entreguei. Li o Salmo 103 de cor, 22 versículos, um bom assembleano, o pessoal gosta. Falei, irmãos, não vou pesar os irmãos, não vou dificultar a igreja. Eu trabalho amanhã, eu vim com ele dirigindo, e esse homem andou a 160 por hora aí, acho que já tá salvo, guardou a fé, combateu a carreira, aí tá valendo tudo, não tá nem aí mais nada. Entreguei. Porque eu achei uma falta de respeito com certeza. com a igreja, em primeiro lugar, conosco. Sim. E eu também não, fosse uma outra época, eu pegava e ia até 9h30. Eu falei, não, né? Já passou a idade, né? Já passou a fase, né? Tchau. Não. Eu queria, não. Aí o pastor, não, tu poderia ir até 9h30. Eu falei, não, pastor, ninguém me falou nada. Pra mim é 9 horas. Eu aprendi com o pastor Satiro. 9 horas você entrega e deu tudo certo. Né? Porque se é um sábado, ainda tu dá uma. Agora é domingo, o pessoal trabalha. Nós estamos em cidades industriais aqui do lado, né? Não tem o que fazer. Só que é difícil. Então, tem esse pessoal que quer cantar e pregar e testemunhar. Mas é que falta mentoria pra eles, né? Falta muita mentoria. Sim, é que se um jogado ou tem uma palavra só, um testemunho bom, aí o pessoal joga um domingo à noite, às vezes, sem como tu falou, sem mentoria, sem disciplina, né? Hoje as escolas têm, hoje temos o SECOM, que funciona muito bem aqui em Joinville. Muito bem. Né? Tem várias escolas de liderança, de palavra, de louvor. O cara se tocar. Mas não é todo mundo que vai lá se matricular e estudar, aí tem infelizmente. essa outra raça de miserável que também não quer, né? Não quer. Então, assim, tem que chamar de Deus, irmão. Deus vai me aperfeiçoar. Eu penso que os requisitos básicos para um ministro de louvor são os mesmos para qualquer ministério da igreja. Os principais são os mesmos. Primeira coisa, nasceu de novo. Você tem que ter uma experiência com Jesus. Você tem que ter realmente entregue sua vida para o Senhor Jesus. Parece básico falar isso, mas é necessário. Né? Então, você ama a palavra de Deus, você congrega, tem um pastor que tem autoridade para puxar a tua orelha, certo? Você tem caráter, ok, isso vale para todos. Agora, na área do louvor, quer cantar? Você sabe cantar, né? Porque às vezes tem irmão que quer cantar e desafina, não sabe cantar, não tem ouvido musical, né? A gente brinca que tem pessoa que é desafinada até para bater palma. Jesus não é obrigado nisso. Né? Então, o seu ministério provavelmente é outro, não é o do louvor. Ah, vai tocar? Ok, mas então estude, treine, pratique, faça calo nos dedos, seja um bom músico, porque para Deus se faz o melhor. Eu vejo violonistas que estão aí há 10 anos, 20 anos tocando na igreja, tocando 5, 6 acordes só, sabe? Nunca se aprofunda, não vai buscar mais. Eu acho que, então, o ministro do louvor, ele precisa fazer o melhor para Deus. A Bíblia diz que quando acharam Davi, procuraram alguém que tocasse bem. Está lá a expressão no texto de 1 Samuel. Alguém que toque bem. Encontraram Davi, que tocava bem, tinha técnica e era ungido. A técnica não é inimiga da unção. Arqueiro, exato, sisudo. Exato. E o Senhor estava com ele. Ele era, sabe, um quadro completo. Não é só isso aqui. Não é fácil. Eu penso que um ministro de louvor, ele precisa... ele não pode se preocupar só com uma área. Você vai conhecer alguns que cantam muito bem. Mas se Deus o livre, se ele for falar alguma coisa, já vai falar abobrinha. Né? Ou fala demais, ou o pouco que fala abobrinha. Não dá. Canta. Tem que se preocupar com todos esses pontos. Leia a Bíblia, estude teologia, seja um bom músico, tenha caráter, congregue, né? Alguém tem que assinar embaixo por você. E aí, procure, né, aprender com outros mestres, outros referenciais. E eles vão te ensinar isso. Existe como você aprender, existe como você buscar esse conhecimento. Tem bons, hoje tem bons seminários, inclusive eu tenho que fazer o meu. Faz anos que eu estou prometendo fazer, esse ano eu vou fazer.
Tem bons seminários de louvor e adoração hoje disponíveis na internet. Para você fazer um curso em casa, e ali você vai ter vários ensinamentos que vão te dar esses insights, esses ensinamentos importantes sobre como o tempo que você vai dedicar para falar antes de uma música, não falar de mais, não falar de menos, falar o que é correto, algo que faz sentido, enfim, tantas coisas para aprender. Mas você precisa buscar isso e fazer o melhor para Deus, não é? Vocês falaram de cara que foi escolhido, né? Existem vários personagens na Bíblia que a gente vê que foram escolhidos por Deus. Mas todos prepararam, cara. Davi era um desses. Uhum. Quando o povo pediu o rei, Deus escolheu Saul no meio do povo. Não. Deus escolheu. Se você pegar lá o versículo, ele estava lá escondido no meio da multidão. Sim, Deus trouxe ele. E Deus, tira lá a sorte, e aí veio Saul. Depois ele se perdeu. O povo quis um rei. Sim, mas Deus que Deus escolheu escolheu Saul. Pô, Deus falou com Gideão. Se você for pegar o Gease, aquela coisa toda que a gente vê, Jesus, quando ele foi separar os seus discípulos, ele foi escolhendo um a um. Viu Natanael debaixo da árvore e tal. Aí eu trago para hoje essa questão. Tá? Eu sempre costumo brincar. É fácil você ser pastor hoje. É só você frequentar uma igreja, participar dos cultos, participar dos eventos, chegar perto do pastor, né? E aí fazer um curso na sua igreja, depois você é levado ao presbítero, ao obreiro, aquela coisa toda, e você fica com o pastor. Eu fico pensando, o pastor Éder, como que Deus escolhe as pessoas hoje? No meio da multidão? Lá escondidinho, aquele cara que não aparece. Você acha isso? Você acha que Deus escolhe hoje ou você se destaca por si só? Eu acho que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. É no convívio com a comunidade, com a congregação, no relacionamento com a igreja, que você começa a servir em todas as áreas, para começar. Você não vai, eu quero ser louvor, é só o que eu quero fazer. Você começa a se inserir na realidade da igreja. O dia que o pastor precisa de alguém, vamos fazer um mutirão para limpar a igreja, tu tá lá. Dia de evangelismo, tu tá lá. Mas, automaticamente, o teu ponto forte começa a se destacar naturalmente. Porque você está envolvido com todas as atividades da igreja. O teu ponto forte, Deus vai fazer vir à tona. Você mesmo vai perceber e a igreja vai perceber. Mas isso tem que surgir de uma forma natural, espontânea, orgânica, se é que eu posso usar esse termo, sabe? Eu vejo as coisas muitas vezes, eu canto, meu filho tem que cantar também. Não necessariamente. Eu prego, meu filho tem que pregar. Eu sou pastor, meu filho vai ser... Não necessariamente. A gente tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente, porque Deus vai sinalizar. Desde que você esteja disposto a ser verdadeiro, ser sincero e estar envolvido com tudo aquilo que a igreja está fazendo, sabe? Aí as coisas vão acontecer naturalmente. Isso é legal. Sabe o que isso é legal? Porque, tipo assim, você falou assim, Deus escolhe, acho que Deus chama, só que quando Deus usa, estão preparados. Ser escolhido é uma coisa, agora ser usado é diferente. Quando Deus escolheu Davi, o Samuel foi lá na casa, achou o Davi lá, o bastardo, foi uma coisa diferente. Agora, quando foi ser usado, o Éder frisou aqui, eu conheço um menino que toca muito bem, é valente, é guerreiro, flechista, arqueiro, e o Senhor dos Exércitos está com ele. Opa! Em 2 capítulos, que talvez passou ali 10 anos, sei lá. Várias qualidades. O cara se preparou. Se desenvolveu. Ele estava preparado para aquele momento. É que nem Jeremias, foi Jesus chamado... ficou 30 anos, né? 30 anos, apareceu 3 anos, do nada. Tudo que ele tinha, ele trazia, ele tinha lido. Ele poderia ser uma criança superdotada, ele poderia ser uma criança diferenciada, mas ele se preparou para aquilo. Com certeza. Né? Ele traz ensinamentos e parábolas. Boa. Agora vocês falaram uma coisa interessante que é importante que a gente explane aqui. Até a história do apóstolo Paulo. Quando ele caiu do cavalo, ele foi lá para casa de Ananias, se eu não me engano, e ele ficou 13 anos. 13 anos ele ficou escondido. Para depois aparecer. Escondido. Ele ficou. E ele era doutor da lei. Não, e ele era também. E ele era foi fariseu. Um tempo de anonimato, né? Foi escondido no sentido de mas depois que Barnabé vai buscar ele. A gente entende que é uma preparação, vamos dizer assim. Sim, claro. Ele poderia dar uma carteirada. Pô, ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele era doutor da lei. Ele era fariseu. Ele poderia chegar chegando. Como muitos se fazem hoje. Se você tem, por exemplo, hoje um cantor secular que se converte, a gente sabe muitas histórias dessa, o cara já vai cantar, o cara já vai ser obreiro. Se o cara é famoso... Assim, né? Não, Rodrigo. A presbiteriana é mais difícil, tá? Qualquer igreja hoje, eu não quero generalizar, mas se um cara famosão hoje do mundo se converte, é bem improvável que esse cara não seja usado para alguma coisa na igreja pela fama que ele tem.
Sim. Então, a grande... A gente sabe que muitas vezes... Nós tivemos um cara famoso aí na música que cantava numa banda de pagode, estourou no meio evangélico, depois ele, de uma forma muito arrogante, falou que é muito fácil ganhar dinheiro no meio evangélico. Aí criou uma polêmica do cão, acabaram com o nome dele, saiu e voltou. Então, quando eu falo que Deus escolhe, eu fico muito preocupado com esse negócio. Eu não sei até que ponto a gente, até pelo distanciamento que a gente vê hoje das coisas de Deus, as coisas acontecendo meio enviesado. Mas o cara sem chamado, ele não permanece muito tempo. Ele acaba sangrando a igreja. Não é essa a questão, Rodrigo. Assim, o pai é pastor, eu percebo assim, o pai é pastor, e todos vão ser pastor. Né? E se o cara não tiver a chamada, tu acaba vendo que ele acaba fragmentando no meio do caminho. Então, não dá conta. Faz desgraças. Eu tenho visto muitas pessoas hoje que dizem, pô, esse cara. A gente brincava, na nossa época tu brincava da cigana. Lembra que tinha uma cigana ali no centro da cidade? Você dava 10 conto pra ela ali a tua mão? Eu nunca fiz isso, mas as pessoas faziam. E aí a gente falava assim, quando alguma coisa dava errado, vocês diziam, cara, cigano te enganou. mal o teu 10 pila. Tem muito pastor hoje, tem muito músico hoje, tem muita gente aí que são famosos, cara, que a cigana enganou. Tá no lugar errado, né? Sim, cigana enganou. Assim, e aí me diz, Deus escolheu ou você forçou aí uma entradinha? Sim, eu me lembro perfeitamente que quando eu fui fazer ETAD, justamente eu tenho um tio que era pastor, era bem mais prático, mais fácil. O Éder me conhece, sabe que eu nunca fui do emocional, dessas coisas, não gosto, né? Teve uma época que a gente teve uma versão assembleana, assim, no sentido de que eles usavam a administração, mas a gente percebia que ficava cansado, e parecia um cachorro cansado, e era um jeito. Alguns até hoje carregam um pouco isso, né? Depois a gente foi vendo que a nossa voz não vai aguentando tanto tempo, né? E vai se moldando e criando a nossa própria característica, e Deus vai usando conforme aquilo. Né? Porém, me lembro perfeitamente que eu fui estudar. Né? Fui estudar a Bíblia para poder pregar, decorar, aprender, saber o contexto, texto, pretexto e aí por diante. Né? Eu acho que fui o aluno mais novo do meu curso de teologia que tinha 14 anos, que era ETAD, que era o único curso que a gente tinha aqui. Tinha ITQ, acho que era 2 anos na época, falando de 1995, 94, né? Muitos anos atrás. Né? Então, Estava servindo no exército nessa época. Tinha o que se tinha, né? E era poucas coisas que a gente tinha. Hoje o acesso é muito maior, hoje é mais fácil você. Eu tô vendo, até medicina veterinária hoje consegue fazer o IAD. É um perigo também, mas tem a proporção de ter um arsenal hoje de livros para você estudar se você quiser. Né? Basta se você quiser. Porque assim, o que acontece com relação à pregação também, e aí eu acho um pouco assim que e defendendo um pouco os pregadores, porque assim, o Éder canta e prega, sabe perfeitamente. Uma música você pode cantar 100 vezes em vários lugares, não dá nada. A pregação, tem gente que acha, vai pregar de volta essa mensagem. Eu falei, uai, a mensagem pode ser a mesma, mas a essência dela muda. A forma de explanar ela muda um pouco. Né? E existem vários trabalhares nela. Nada de errado. Spurgeon dizia que uma mensagem boa, para ficar boa, ela tem que ser 100 vezes pregada. Né? Então assim, há um preparo, e às vezes é dificultoso, às vezes eu tenho bastante dificuldade, a gente não sai por educação, porque tem maturidade também, né? Pelo amor de Deus, tem que sentar e aprender a ouvir, mas eu tenho dificuldade às vezes de sentar para ouvir. Você deve ser um professor, a gente não pode comparar a igreja com faculdade ou escola, mas assim, às vezes o camarada não desenvolve, não desenrola, e começa, o cara não começa a pregar domingo à noite, Vitória, já me dá um negócio ruim, já, mas não, pelo amor de Deus, gente, Deus vai abrir. Eu vi um cara pregando sobre Abraão, cara, ele fez uma confusão, ele queria dizer que a terra que Deus abençoava era aqui, mas ele fez uma analogia. Eu olhei pra minha mulher e falei assim, não dá pra ir embora, né? Vai estar ali na frente, né? Beleza. Mas assim, eu ficaria jamais, até porque tem que respeitar, tem que saber comer peixe também, porque também já falei besteira e o pessoal ficou me ouvindo. Então, não sejamos hipócritas, né? Só que assim, a gente vai tentando melhorar, para trazer, principalmente no domingo à noite, uma mensagem cristocêntrica, abalizada, com conhecimento, você tem que saber dominar o assunto. E aí tem que ter um feedback também. Né? Pregador ou palestrante, no domingo à noite, ele tem que ter feedback. A mensagem está indo bem, o povo está recebendo legal, sabe que o termômetro é o povo. Não que isso vá validar alguma coisa, porque às vezes a mensagem é pesada e o recado tem que ser dado. Né? Eu já fui em vários lugares que assim que a mensagem estourou, e eu odiei.
Mas teve lugar que eu falei, meu Deus do céu, vem convidar as pessoas para aceitar Jesus, vem 5. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa, Senhor? Né? É a mensagem, a palavra é de Deus, ela não vai voltar vazia. Só que tem que saber trabalhar em responsabilidade com isso. Né? Porque tem um povo que tá ali domingo à noite. Eu sempre me preocupava domingo à noite, porque assim, às vezes a pessoa só vem domingo à noite na igreja. E assim, pô, que tipo de alimento ela tá carregando? Que tipo de substância ela tá levando? Né? Você tem que ser comprometido com isso também. Né? A gente fica, às vezes, por causa do ativismo, do trabalho, essas coisas. E eu comecei em 2000 e... Você falou que eu mudei algumas coisas, não mudei tanto não. Mas em 2025 eu comecei a dar mais atenção para os textos. Novo, cara. Só que assim, não, você tem que se permitir. A neuroplasticidade sabe perfeitamente do nosso cérebro, ela permite que nós tenhamos essa abertura novamente, né? Eu falei, não, chega, eu não preciso ir pelo lado B. Pega, sangue, desce. Sabe perfeitamente, canta uma musiquinha lá, de fogo, pega. Vai dar certo, cara. Vai dar certo, eu vou curar aqui por dor de cabeça. Tá todo mundo tem dor de cabeça hoje, velho. Cafeína. É só sair entregando chave de carro por aí. Cara, assim, não é. Eu não consigo me moldar a isso, mas ao mesmo tempo, né? Tem que tacar uma palavra. Spurgeon dizia: pode fazer cair canivete do céu, cara. Se não tiver nas palavras, seja anátema. Ignore. Mande pro inferno. Spurgeon dizia isso. Olha, pode fazer descer fogo do céu, canivete. Se não tiver na palavra, baseado na palavra, seja anátema. Sai fora. Para terminar, hoje a entrevista com a doutora Dilce e Éder Billy Carvalho, pai da Ellen, marido da Monique, pai do Nicolas. Terminamos, quero te agradecer. Eu que agradeço. Para mim foi uma alegria muito grande, privilégio Esse livro encontra estar aqui onde? com vocês. Na loja da Bíblia e também comigo, diretamente comigo. 1 Minuto com a Palavra, 365 devocionais. Um versículo bíblico explicado e aplicado para a sua vida todos os dias do ano. Éder Billy Carvalho, telefone 988-34-6777. Perfeito. Louvor, ministração, seminário, né? Repensando nosso louvor. Sim. Né? Sim. E as redes sociais é @canal Éder Carvalho. Canal Éder Carvalho. Tanto no Instagram quanto no YouTube, mesma coisa. Éder, encerra com chave de ouro então aí. Então vamos lá. Uma canção que eu gosto muito, do Marcos Witt, que diz assim: teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo.
sejas meu universo. Que sejas meu universo. Muito obrigado, Éder. E até uma próxima. Muito obrigado, Adilson. E até a próxima, se Jesus não voltar. Até a próxima. E o Batman sobreviver ao Coringa. Até. Até.